Bom dia, Renata. Bom dia, nosso ouvinte, né? Vamos bater um papo com uma xará sua, né? Renata Gondim, lá do Recife. Ela que Já sou fã só pelo nome jornalista. dela, mas sei que a gente é fã por outras, Política. né, outras qualidades também, a gente vai descobrir agora. Bom dia, Renata. Bem-vinda à Rádio Cidade Caruaru. Você fala para mais de 80 municípios só no rádio, na FM. Fora esse mundo da internet. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia aí para minha xará Renata, né? E bom dia a todos. Opa, gente, já caiu a conexão com Renata. Eu acho que essa conexão é aquela que as pessoas ligam, né? E aí cai com tudo. Ela deve ter recebido alguma ligação. Vamos dar uma ligada para ela, Mário Flávio? Voltou. Ou ela aí, voltou? não? Voltou, não? Vamos ligar para ela. Vamos fazer pelo modo tradicional. Tá com foto dela aí, tá? Não? Renata, vamos fazer por aqui pelo telefone, que a gente perdeu aí na imagem. Vamos sim. Vamos lá. Então, Renata, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Cidade. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Renata, a gente ontem, né, teve o primeiro debate da TV, digamos assim, né, porque foi um pool de emissoras de rádio, mas foi a primeira vez que uma emissora de TV, a TV Nova Nordeste, transmitiu, né, inclusive para todo o estado. Alguma coisa nova nesse debate você destacaria entre os candidatos ao governo, além da ausência de Anderson Ferreira e de Marília Reis? Bom, Mário, a gente está vendo que a eleição ao governo do estado, ela está se consolidando aí para uma disputa pela segunda colocação, né? Tanto a Raquel quanto o Miguel, o Danilo e o Anderson, apesar de não ter comparecido ao debate ontem, eles têm consciência aí que o discurso hoje está no convencimento do eleitorado para se ter essa chance de ir ao segundo turno com a Marília Reis, que numa eleição onde se tem 5 candidatos, mais de 5 candidatos, ela hoje detém aí na média de 27% a 33% das intenções de voto. Ô, Renata, o que eu ouço por onde eu chego ainda tem condições de Marília perder essa vaga no segundo turno? Muita gente pergunta isso. Se a eleição fosse hoje, não, né? Ela estava garantida, né? Olha, Mário, política é uma caixinha de surpresas. Seria uma imprudência minha falar que isso aí é 100% garantido. Assim como na vida, nada é certeza, né? Agora, o fato é que precisa que surja algo muito excepcional, fora da curva, para que a saída dela ao segundo turno não se concretize hoje. E tanto é que você vê que no momento em que a Marília se esquiva de ir aos debates, ela não está com a estratégia meramente de não ser alvo dos adversários, ela também está com a estratégia de gastar esses últimos 30 dias de campanha indo em busca do eleitorado e indo em busca principalmente de novos apoios políticos para se fortalecer nesse segundo turno. Uhum. A oposição não está errando, não, Renata, porque a gente percebe o seguinte: ontem no debate mesmo, né, Miguel Coelho, Raquel, né, o próprio João Arnaldo, o pessoal centrando fogo no Danilo Cabral. Mas Danilo Cabral é o 5º colocado nas pesquisas, né? Eles não têm que bater mais um no outro, não. Por exemplo, Raquel tentar tirar votos de Miguel, Miguel tentar tirar votos de Raquel e de Anderson nessa briga pelo segundo lugar. O alvo, sendo Danilo, não é um erro da oposição que acaba batendo em quem está atrás nas pesquisas? Olha só, Mário, é um erro bater apenas em Danilo, mas também não se pode esquecer que Danilo hoje é o candidato do governo, é o candidato da máquina. E a gente nunca pode subestimar um candidato que tem essa força. É um candidato aí, não é à toa que a campanha de Danilo ainda está otimista para reverter essa situação, né? A campanha diz que ele chega ao segundo turno. Porém, o seu raciocínio ele é muito correto. Não basta apenas bater, até porque
digamos assim, as dificuldades enfrentadas pelo governo do PSB e o que não foi feito, o eleitorado ele tem plena consciência disso, dos fatos, até porque foi o eleitorado quem sofreu na pele a ausência aí de algumas políticas, sobretudo sociais e de infraestrutura no Estado. Mas não pode se esquecer do Danilo, até porque isso vai fortalecer a estrutura dele de máquina, né? Tem que se ficar de olho, digamos assim. Mas, claro, sem deixar de colocar aí os feitos, né, de cada um dos candidatos, como é o caso de Anderson, Raquel e Miguel, que já foram prefeitos de grandes cidades, eles não podem aí deixar de colocar as suas qualidades enquanto gestor e mostrar, eventualmente, claro, os erros dos outros, né, nessa posição também. O Renato, as assessorias mandaram material, né? Cada um manda com a sua... o que quer mandar, né? Cada candidato manda. Se eu te perguntasse aqui, né, Renata, quem ganhou o debate? Teve algum vitorioso debate ontem? Ou se você disser, não dá para dizer quem ganhou, mas quem se destacou mais nesse debate de ontem, né? Qual a tua avaliação? Olha, o candidato Danilo Cabral, ele sempre vai estar numa postura de desvantagem pelo fato de ser o candidato à sucessão. Por mais que ele queira se desvincular da imagem do Paulo Câmara pelo índice de desaprovação da gestão, ele sempre vai ser o principal alvo. Mas isso não quer dizer que ele não poderia ter se sobressaído mais. Eu acho que nessa tua pergunta eu poderia dizer que é uma avaliação pessoal e uma avaliação que eu vi repercutir muito nas redes. Eu acho que o Miguel Coelho ele foi muito bem, ele atuou muito bem ali, né? Ele estava muito seguro nas respostas dele, até mesmo em momentos, digamos assim, mais delicados, né? Ele mostrou segurança nas respostas, nas colocações. A Raquel, ela também se sai muito bem, porém eu acho que a Raquel vem pecando aí um pouco em ficar batendo sempre na mesma tecla. A gente não vê Raquel ampliando o debate dela. Ela fica ali falando de Caruaru, né? Falando de pontuações, e você viu ontem que alguns candidatos mostraram a ela que Caruaru não é esse mar de rosas que ela pinta, né? É verdade, eu concordo com você, né? Tem que romper essa bolha de Caruaru. O Rodrigo Melo, que é nosso ouvinte aqui, ele pergunta para você, Renata, o seguinte, aqui no WhatsApp Cidade, que é o 998780997. Renata, bom dia. Nos dois debates realizados, houve embates, né, entre Miguel e Raquel. Eu acredito que durante o passar da campanha, será que vai intensificar esse mano a mano entre os dois? Eu acredito que não apenas entre os dois. Eu acho que esse embate vai se intensificar também em relação ao Anderson Ferreira. A gente não pode esquecer que o Anderson Ferreira é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, e a tendência é que a polarização nacional ela também se dê a nível dos estados, e em Pernambuco não vai ser diferente. Você vê que o Anderson ele já esteve aí em Caruaru. Caruaru foi um dos municípios escolhidos para Anderson participar de agendas com o presidente Bolsonaro, e ele quer sim essa fatia dele. Então, Miguel e Raquel não podem se esquecer também de Anderson. O Renata, falando em Anderson, né, o candidato ao Senado, o Gilson Machado Neto, confirmou hoje pela manhã que dia 17 o presidente Jair Bolsonaro faz a segunda motociata aqui no Agreste. Seria essa tentativa de dar uma guinada última aí de Bolsonaro em Anderson e Gilson Machado, essa movimentação aqui? Olha, Mário, eu não acho que a palavra guinada seja mais apropriada aí para essa tua linha de raciocínio. Eu acho que hoje o Anderson, ele busca novas adesões. Novas adesões, eu digo assim, ele busca conquistar mais votos, conquistando novos eleitores. Eu costumo dizer que o eleitorado que vota no Anderson e no Gilson Machado, ele tem, digamos assim, entre aspas, o voto ideológico, né? Aquele que vota em Bolsonaro e vota no candidato do Bolsonaro. Então, o Anderson e outros candidatos também, eles têm que ficar atentos para aquela parcela do eleitorado que ainda está indecisa ou que diz que vai votar em branco, mas que até lá pode mudar de opinião. Outra mensagem que chega aqui do Givanildo. Bom dia, Renata. Na minha opinião, o Miguel
é o mais competitivo e nos debates ele se sai melhor. Aqui é a opinião do Givanildo. Ô Renato, a gente percebe o seguinte, que as estratégias vão se montando de campanha e os candidatos estão aí, né, de vento em popa buscando por novas adesões, né, novos olhares. Miguel, ontem, ele citou, inclusive, as gestões de Caruaru e Jaboatão, mandando recados aí para Anderson e para Raquel. A gente ontem recebeu aqui, a gente ontem recebeu aqui no estúdio a Alessandra Vieira, né, que é a vice do Miguel Coelho. E eles ainda têm uma dificuldade de desconhecimento com relação ao Miguel. Você acha que vai dar tempo aí nesses 30 dias de campanha para o pessoal conhecer de fato o candidato Miguel Coelho, já que tem essa dificuldade no que diz respeito a conhecimento de Miguel, de grande parte do eleitorado, principalmente do Agreste e da Metropolitana? Mário, eu acho que essa não é uma dificuldade apenas de Miguel. Essa é uma dificuldade de todos os candidatos, sobretudo porque o tempo do guia eleitoral ele se torna cada vez menor. Eu não falo nem em sentido de tempo, mas eu digo assim, cada vez menor para se apresentar propostas com a velocidade que hoje a gente tem a comunicação. Por isso que eu digo a você, hoje o guia eleitoral, entre aspas, ele é muito mais forte pelas redes sociais do que propriamente pelo guia de TV e rádio, né? E eu acho que aí, no momento em que você traz esse guia eleitoral para as redes sociais, você democratiza, digamos assim, esse encaminhamento. Então, assim, eu acho que é muito também do interesse do eleitor ir buscar, né? No guia eleitoral, a gente vê que Miguel, assim como os outros candidatos, com exceção de alguns, claro, que preferem trabalhar essa questão da união com lideranças políticas nacionais, a gente vê que os outros estão mostrando o que foi feito em gestões. Eu acho que isso tem um impacto muito bom. E nós estamos aí há 32 dias, né, da campanha. Ainda tem um chão significativo aí para percorrer, não para reverter, para conquistar, né, novos votos. Com certeza é possível. Olha, o Auri Anderson manda um abraço aqui. Parabéns, Renata, pelos comentários. Ele disse que achou que o debate ontem não teve muita novidade. Ontem saiu uma pesquisa da Datafolha, Renata, para a presidência, né, com o ex-presidente Lula aparecendo com 45% das sessões de voto, né, e o presidente Bolsonaro com 32%. Um cenário muito parecido com a Datafolha anterior. Porém, o que chama a atenção nessa pesquisa são os dados dos estados, né? Os candidatos de Lula estão perdendo em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Né, lá, Tarcísio de Freitas, aliás, perdão. O Haddad ganha em São Paulo no primeiro turno, mas já preocupa para o segundo, né? Porque os números somados do Tarcísio e do prefeito já ultrapassam, do governador, aliás, já ultrapassam ele. Em Minas, Zema sendo reeleito praticamente no primeiro turno. No Rio, o governador saindo da margem de erro diante de Freixo. Né? Isso é um sinal de alerta para o PT, né, que quando a eleição for para o segundo turno, de repente pode ter um revés aí para o ex-presidente Lula, nesses 3 estados que tem muitos votos, Renato? Mário, segundo turno, os próprios políticos costumam dizer que é uma outra campanha. No momento que você passa do dia 2 de outubro, você esquece o que aconteceu no primeiro turno e passa a pensar nessa segunda etapa. Então, é quando você vai começar a costurar as alianças, você vai começar a costurar as possibilidades futuras para você conseguir ser eleito, né? E é um alerta, porém muita coisa muda até o dia 2 e principalmente com o resultado das urnas. Eles costumam dizer que eles não pensam no segundo turno enquanto o primeiro está em curso, e justamente por isso, pelo que eu estou te explicando. Os números das urnas, após abertas, é que vai dar o norte aí de como vão ser as costuras futuras. Tá certo. Renata, muito bom ter você aqui. A gente espera contar contigo em outras oportunidades aqui na Rádio Cidade. Parabéns pelo blog, parabéns pelo trabalho e uma boa sorte aí na cobertura eleitoral. Foi um prazer conversar com você aqui na Rádio Cidade, viu? Obrigado. O prazer foi todo meu, Mário, Renata, um abraço a todos. Um bom dia a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. Tá bom aí, Renata. Você deixará a Renata Gondim batendo um papo com a gente. Perfeito, as colocações da Renata. Muita ponderação. É isso mesmo, né, Renata? Já temos um novo nome. Pois é. Renata Gondim, que batendo um papo com a gente.
Olha, vamos passar no WhatsApp Cidade? 998780997.